Você tem certeza absoluta do que acredita? Ou será que você nunca foi realmente desafiado? Aqui no Fé em Xeque, a gente não foge das perguntas difíceis. Assista com a mente aberta, porque talvez o que você vai encontrar aqui mude algo dentro de você. Se inscreve no canal, deixa sua opinião nos comentários e lembre, a verdade não tem medo de perguntas. Que Deus não se engana, nem nos engana. Então, tudo que ele revelou através da Escritura contém a verdade que ele quis revelar. Uhum. O que não exime, né, como algumas visões fundamentalistas, que a Bíblia não possa conter alguns erros de alguma espécie. Né? Acho que o senhor entende isso muito bem. Tem como colocar textos bíblicos aí na lousa? Tem como expor aqui? Da Bíblia? Da Bíblia. Na internet? Tem Abre como? aí o Google aí, Gabriel. Por favor. Vamos entender então essa primeira parte aí. Segunda, Bíblia Online, acho que é Bíblia Online, né? Bíblia Posso Online. começar com uma curiosidade? Pode. Uma pergunta? Pode, padre. Quando chegou aqui, a gente se conhecendo, conversando, deu brincadeira, Sabino não é ateu ou não. Evidentemente que não é, né? Mas eu confesso que eu fiquei curioso, assim, pra te perguntar. Você não é ateu, Não. portanto você acredita em Deus, né? Acredito que não seja o Deus bíblico, Com certeza. o Deus revelado pela Bíblia, né? Então, qual é o Deus que você crê e qual é o fundamento da sua fé em Deus? Por curiosidade. A potencialidade da minha mentalidade, porque todas as divindades foram criadas pela mente humana. Então a minha divindade é minha própria consciência. Então você acredita que a consciência humana é divina? É quem cria o divino. Não que ela seja Quem divina. cria o divino. Quem cria o divino. Portanto, seria um Deus criado pelo homem. Sim. Então, no fundo, o homem é Deus. Sim. Né? Aí Ok. onde que eu falo, eu sou Deus. Perfeito. Né? Então, como dizia Nietzsche, né? É Sim. uma concepção bem nietzschiana de Deus. Ainda perguntaram, Jesus falou, mas não diz, vós sois deuses. Perfeito. Até porque, só uma simples correção, eu não sou professor de teologia, embora seja teólogo, né? Como sacerdote, a gente tem que estudar teologia para ser ordenado sacerdote. A minha especialização propriamente é em filosofia. Eu sou professor de filosofia, ensino metafísica também no curso de psicologia, e ensino retórica, lógica para estudantes de ensino médio. Né? Admiro e gosto. Então, assim, é interessante desde já porque sempre debater com alguém que a gente não conhece é mais difícil, porque você não sabe o que o seu adversário pensa. E claro, o professor Sabino, muito mais conhecido, eu pude estudar um pouquinho, aprender muito assistir especialmente a sua conversa com o padre Fábio. Com o padre Fábio, Gente, maravilhoso, muito querido, aprendi bastante, achei de altíssimo nível, né? Espero que hoje quem está nos acompanhando saia edificado, como eu saí edificado daquela conversa. Então, acho que pontuar isso aí era uma curiosidade mesmo, entender qual é o Deus que você acredita. Então, não estou errado. Em última análise, o homem para você é Deus. Sim. Né? E aí, posso fazer uma outra pergunta a partir daí, embora não seja o tema principal, né? Se este Deus é um Deus criado pelo homem, né? Quem criou o homem? Né? Então, é um Deus que morre, é um Deus demasiadamente humano, portanto, né? Criado pelo homem, portanto, com as faculdades do homem. Entramos na base do criacionismo, né? Certo. Só que, como eu sempre digo, eu nunca saio da esfera do qual é a minha área. Perfeito. Sobre a origem da vida e na parte da teologia, a parte da biologia. Aí teria que ser alguém especialista para falar um pouquinho sobre a origem da vida, né? Certo. Aí você tem um aspecto criacionista, vai entrar justamente que Deus criou o homem. Você tem um aspecto evolucionista, já vai fugir um pouquinho desse aspecto. Como não é da minha área, então eu não me atenho a querer explicar alguma coisa que sai um pouco fora da minha alçada. Perfeito. Conseguiu o texto aí, meu querido? Abre aí a internet aí, só fala o que... 2 Timóteo 3,16, por favor. Aqui embaixo, ó. 2 Timóteo. Isso, por favor. Capítulo 3. Isso, 3 em cima. Isso, sobe um pouquinho, por favor. Desce, né? Desce. Desce, né? Isso, 16, tá. Aonde que nós vamos entrar justamente nesse texto que diz assim. Só depois o padre me explica, né? O padre colocou que toda a Bíblia é divinamente inspirada. Aí eu vou encontrar um probleminha, padre. Por quê? Veja bem. Quando Paulo, a única referência que nós temos de uma forma clara e nítida, quando Paulo está escrevendo essa carta, a segunda carta a Timóteo, ele coloca que toda a escritura é divinamente inspirada. Quando ele está escrevendo essa carta para Timóteo, nós ainda não tínhamos o Novo Testamento de uma forma canonizada. Perfeito. Certo? Perfeito. Aí eu queria... Como que o padre entende? Porque Paulo, ao escrever isso, ele está dizendo toda a escritura é divinamente inspirada.
E proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Como que o padre entende toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, e quando ele está escrevendo esse versículo, ele não tem noção ainda de um cânon. Ele não tem uma ideia de uma formação conforme nós temos o Novo Testamento hoje. Como que o padre entende isso? Perfeito. O conceito de inspiração não necessariamente implica que o autor sagrado, quando escreve o texto sagrado, saiba que está sendo inspirado, né? Provavelmente Paulo, em alguma das suas epístolas, que é um gênero literário, as famosas cartas, ele tem uma intenção que é instruir aquela comunidade, né? Embora ele esteja inspirado por Deus, isso for reconhecido posteriormente pela canonicidade, não implica que necessariamente quando ele fala que todo o texto é inspirado, ele está se referindo inclusive ao próprio texto, né? Certamente ele está se referindo ao Antigo Testamento, a textos da época que já havia... O Antigo Testamento já estava propriamente formado, especialmente o Pentateuco, que é do qual vem toda a ortodoxia do Antigo Testamento. Então, não implica que o texto que ele escreve necessariamente ele saiba que está sendo inspirado. Não sei se alcancei a sua pergunta. Mas o que era escritura para Paulo nesse exato momento? Desculpa, não alcancei a sua... O que era escritura para Paulo? O que era toda a escritura? A escritura que era considerada sagrada até então. Certamente ele está se referindo ao Antigo Testamento aí. Uhum. Então, ele não entende Novo Testamento. Provavelmente não entendia Novo Testamento, porque inclusive nem havia um cânon de Novo Testamento nessa época. Como que o senhor pode dizer que toda a Bíblia é divinamente inspirada e com base nesse versículo não está dizendo que é toda a Bíblia? Então, toda a Bíblia, quando ele escreve, qual é a Bíblia existente até então? É o que ele se refere. Toda a Escritura. Qual era a Escritura conhecida até então? Essa escritura toda ela revelada. Ele não teria como, por exemplo, estar se referindo ao texto do Apocalipse, que é posterior. Sim. Ou o Evangelho de São João. Uhum. Então ele está se referindo ao texto já escrito e canonizado, vamos assim dizer. Seja pela tradição judaica, seja pela religião judaica e pela comunidade cristã que estava nascendo. É claro que nós podemos inferir, mas não provar cientificamente, não aplicar esse método, que os textos do Novo Testamento eram considerados já sagrados pelos cristãos pelo simples fato de que eles liam esses textos na liturgia. Então, certamente, eles consideravam um caráter divino, sagrado, o que não significa que eles tinham plena consciência de que isso era palavra de Deus. Cristãos de qual período, padre? Do período inicial, da primeira igreja, as primeiras igrejas, como a igreja de Paulo, por exemplo, né, de Éfeso e todas as epístolas paulinas. Não, peraí, então vamos separar. Vamos lá. Vamos lá. Eles tinham algumas cartas de Paulo como corretivos, não Certo. como inspiradas. Certo. Porque se nós colocarmos dessa forma a igreja primitiva, como o seu padre colocou, das igrejas gentílicas, Certo. os quais algumas cartas de Paulo circulavam. Liam-se Perfeito. uma carta aqui em Tessalônica, passava de Tessalônica para Corinto e assim sucessivamente. Perfeito. Isso nós não podemos dizer a respeito dos evangelhos. Certo. Perfeito. É só uma questão Perfeito. alusiva, porque quando a gente fala que se lia o Novo Testamento na igreja primitiva, aí nós estamos lidando novamente com o cânon, e o cânon não era existente nesse período. Perfeito. Nós vamos ter a formação do cânon a partir do 2º século em diante, né? Marcião tentando reservar apenas o Evangelho de Lucas. Nós temos os outros pais das igrejas, como Irineu, como Eusébio. Irineu que vai colocar os 4 evangelhos, porque 4 evangelhos, né? Então nós não tínhamos isso no período. Mas as cartas que as pessoas liam de Paulo, eles não tinham aquelas cartas como inspiradas, Perfeito. como era o Antigo Testamento. Perfeito. Isso eles não Estamos de tinham. acordo. E uma coisa que eu queria indagar ao padre é o seguinte. Vamos colocar, então, uma suposição, tá? O que Paulo está escrevendo, ele acredita piamente que aquilo é inspirado. Não necessariamente. Não, uma suposição. Ok, perfeito. Ok? Certo. Vamos fazer uma suposição. Vamos considerar que ele, Isso, ok? ele pensa dessa maneira. Ok. Ok. Ou vamos tirar, então? Vamos Fica à tirar. vontade. Deixa eu falar. Padre, a inspiração, ao escrever algo, ou a composição do Novo Testamento, o Espírito Santo que inspirou os escritores a escreverem o Antigo Testamento, o mesmo Espírito Santo poderia fazer com que os escritores do Novo Testamento invalidasse aquilo que o Espírito Santo inspirou alguém a escrever no Antigo Testamento? Bom, espero, se eu entendi a sua pergunta, considerar toda a revelação como inspirada significa, sobretudo, considerar que ela revela uma história, né, que está contida no texto. Uhum.
E nós podemos inferir que existe uma meta-história. Qual é o sentido que Deus quis revelar através do texto escrito? Então, nessa perspectiva, se a história se dá no tempo e para o tempo, nós vemos o próprio Jesus relativizando algumas normas do Antigo Testamento e atribuindo um novo significado. Quando nós falamos em inerrância, isso não significa que não há discordância. A discordância não nega a inspiração, pelo contrário. Pode ser, não é o único, mas pode ser um critério, inclusive, de inspiração. Alguns autores, por exemplo, para negar a historicidade de alguns eventos do Novo Testamento, diz por que, por exemplo, Mateus e Marcos narram tal fato, João não. Isso pode ser entendido como um sinal de que aquele fato não aconteceu. Ou o contrário. O fato de ter uma narrativa diferente do mesmo fato indica muito mais que o fato aconteceu, embora haja pontos de vista diferentes daquele mesmo fato, do que dois relatos diferentes, em comunidade diferente, com mentalidade diferente, de um fato que nunca existiu, por exemplo. Quis fazer um ponto então, só para voltar na sua pergunta inicial, o fato do Espírito Santo atribuir um novo significado, e aí repito, contrário, mas não contraditório, porque aí sim seria um erro, contrário significa simplesmente uma outra visão. Significa, ao contrário, um novo sentido, um sentido mais transcendente para aquilo que Deus quis revelar no tempo em que cada texto foi escrito. E, se a gente considerar a meta-história que a revelação enquanto tal quer revelar, aí sim, enquanto cânon formado toda a Bíblia, aí sim, o sentido unificante de toda a palavra não pode ser contraditório nem contrário. Respondi a sua pergunta, professor? Se houver uma contradição... Se eu estiver viajando muito, por favor, fica à vontade, tá? Tranquilo, padre. Então, se houver uma contradição, não pode dizer que é inerrante, então. Entendendo-se contradição como aquilo que não pode ser e não ser ao mesmo tempo sobre o mesmo aspecto. Então, uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo sobre o mesmo aspecto. Por exemplo, eu sou professor e sou padre, mas também sou filho. O fato de ser professor não exclui o fato de ser padre, mas não ao mesmo tempo sobre o mesmo aspecto. Aqui, por exemplo, estou na função sacerdotal. Quando estou em sala de aula, estou exercendo a função, o munus docendi, o munus de ensinar. Então, mais ou menos como a lei da física, dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço, porque pelo simples fato de ser uma matéria, ele ocupa uma localização. Ok. Abra para mim, por favor, Gálatas capítulo 5, por gentileza. Novo Testamento, Gálatas. Pode sair de Timóteo. Mas você concorda? Ele tá falando? Sim, mas eu vou pegar um texto agora para ver como ele vai me explicar diante do texto, né? A gente vai discutir Bíblia, né? Gálatas, aqui, ó. Vamos entender isso. Capítulo 5, por favor. Isso. Não, versículo primeiro, por gentileza. Eu vou ler assim, diz assim, ó. Aí dá para ler. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, isso é interessante, né? Esse autoritarismo dele, vos digo que, se vos deixares circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto. Ele está tratando de um protesto. A todo homem. Agora ele inclui gentil e judeu aqui. Essa generalização. A todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei. Da graça tendes caído. Eu pergunto para o padre agora. Padre, a circuncisão é uma questão da legalidade ou uma questão de uma aliança? No Antigo Testamento, é as duas coisas. É um rito legal, portanto, todo israelita, todo judeu deveria ser, é um mandamento, é uma norma contida na Escritura. No Novo Testamento, isso é relativizado porque, como o texto diz, Cristo liberta. Então Cristo não é era Deus? mais necessário para a salvação. Mas- Cristo é Deus. Ok, vamos novamente então. Quando foi instituída... Eu sou meio cego, posso só pedir para quando colocar o texto ali para colocar um pouquinho maior? É possível ou não? A gente Ok. Eu sou meio cego. Padre, 12 graus quando- tem um desconto, né? Quando a circuncisão foi instituída por quem?
E para quem? Bom, eu acho que você conhece isso melhor do que eu, sendo bem honesto, né? Sim. Não saberia te responder. Ok. Não saberia. Tem o livro do Novo Testamento que coloca como um sinal, né, para que os filhos de Israel fossem reconhecidos como tal. Ok, Né? vamos lá. Acho que eu prefiro que você explique sim, melhor do que eu. Padre, tranquilo. Deus fez isso uma aliança com Abraão. Certo. Antecede a lei. Perfeito. Antecede a lei mosaica. Perfeito. Então nós temos uma aliança, uma promessa qual Deus fez. E a aliança que Deus faz, ela não pode ser quebrada. Perfeito. E a aliança da circuncisão não poderia ser quebrada por ninguém. Perfeito. Nem por... Até porque quando Deus faz aliança com Abraão, diz que será uma aliança eterna. Isso. Né? Só confirmando. E por isso muito que menos Jesus poderia quebrar, e Jesus em nenhum Perfeito. momento invalidou a lei da circuncisão. E nem os apóstolos também invalidaram a lei da circuncisão, ou a promessa, a aliança da Então, circuncisão. nesse texto, Paulo Aí relativiza, né? Aí é Paulo quem vai desfazer. Por quê? Porque Paulo, por isso que eu falei, se Jesus é Deus, e Deus é Deus... Em contenda com Pedro, inclusive. Não, sempre. Né? Ele é um quebra-pau e deixa Acho que pra você lá é esse mais assunto. petrino do que paulino. Rapaz, agora você me pegou em padre. Eu ainda vou estudar... Eu sou mais petrino. Eu sou mais Então, eu petrino. acabei de escrever uma obra sobre Paulo. Paulo, o personagem polêmico do Novo Testamento. Ainda vou escrever sobre Pedro ainda, quando tiver um tempinho. Aí se você me convidar, eu vou com gosto. Porque deixar, eu sou um padre. apaixonado Me por São convidarei. Pedro. Lhe convidarei, viu? E tem um amigo meu que é o seu contato, viu, padre? O Shaolin. Agora quando me viu, Shaolin, um abraço pra você. Eu sei que ele tá aí nos comentários aí também. Ele Shaolin? O Shaolin, a Mauri Shaolin. Ele tá aí, ele quer bater um papo com o padre pra fazer uma live com o padre, viu? Tá. Voltando ao assunto, padre, o que acontece? Veja bem. A lei da circuncisão, quem vai desfazer é Paulo. Paulo, ele desfaz uma aliança eterna qual Deus fez com o homem. Isso, pra mim, é uma contradição. Por qual razão? Dá pra voltar o texto lá, por favor? Vou explicar por quê. Veja bem. De novo, protesta todo homem que se... Ele tá protestando, Paulo. Que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Isso aqui eu acho errado. Separado estás de Cristo. Por que está separado de Cristo? Se a aliança da circuncisão é uma aliança que vem de Deus, do próprio Pai de Jesus, do Filho de Deus, como pode dizer que está separado de Cristo? Perfeito. Acho que agora alcancei o seu raciocínio. Ficou claro o raciocínio Né? agora? Perfeito. Né? Vós que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Não! A circuncisão é o momento da graça para identificar a nação israelita. Isso é graça de Deus. Como batismo para um cristão. Sim, Perfeito. é uma graça, faz parte da graça. Então eu vejo isso como uma contradição. O padre consegue enxergar isso como uma contradição ou não, padre? Eu consigo enxergar como uma contradição claramente se a gente excluir um fator que é crucial. E crucial verdadeiramente, que é Cristo. Né? Cristo se apresenta e na última ceia ele diz que na Eucaristia, por exemplo, ele estabelece uma nova aliança, né? Uma aliança que não nega a primeira, mas dá um novo significado para ela. O próprio Cristo diz que não veio para abolir a lei, mas para dar pleno significado a ela. Então, se a gente considera aí que a Escritura se dá no tempo, então já vi você explicar várias vezes isso, acho que melhor do que muitos padres, né? Quando o texto é escrito dentro de um contexto, ele tem uma mensagem, ele quer resolver um problema ou combater uma heresia, uma divindade daquele tempo, ou explicar um ritual. Entendi. Tem um sentido no tempo. Para além daquele tempo, ele adquire um novo significado. Então, assim, se a gente considerar o texto pelo texto como se fosse uma simples continuidade de uma mesma religião, certamente é uma contradição. Por que uma hora a circuncisão era um sinal de bênção e consagração e agora o texto é forte, né? Como é que ele diz? Da graça decaístes. Se você estáis de Cristo. se deixar-vos circuncidar, estáis separados de Cristo. Por quê? Porque os judeus negaram a divindade de Cristo. Então, se a circuncisão é um sinal de adesão à fé, é um sinal também de negação do Cristo, que é o pleno cumprimento dessa lei. Ei, você aí quer ser salvo? Se inscreva agora no canal, deixe sua curtida e deixe seu comentário. Até o próximo vídeo.